A Gisele Amarante, ela perguntou o seguinte: como você acredita que a revolução tecnológica, como a inteligência artificial e a automação, vai transformar o mercado de trabalho e quais as habilidades serão fundamentais para os profissionais nesse novo cenário? Bom, isso dá um livro, né? Aliás, eu escrevi um livro, 3 capítulos do meu livro de ciência, O Verdadeiro Criador de Tudo, eu falo no final sobre isso. Veja, tem evidentemente o terror oficial é que um monte de profissões vão desaparecer. Todavia, até isso está sendo questionado hoje em dia, né? Claro que muitas coisas, por exemplo, é o que você falou, você entra num programa hoje, você pede, me cria uma imagem, né? Então, tem muita gente achando que artistas gráficos vão sumir. Meu filho é um artista gráfico digital, trabalha em umas maiores empresas em Nova York do mundo, e ele falou para mim, não se substitui. Nós ainda temos que ter artista aqui, nós temos que ter designer gráfico, porque não vai criar a mesma coisa. Não vai criar a mesma coisa. Exato, você vai contrair a criatividade humana, porque eu sempre falo isso, é tentar criar o futuro com o passado. Você usa tudo que já foi feito para tentar fazer algo no futuro. Então é um futuro sem futuro. Tá? E ele fala isso para mim sempre. Tentaram fazer na empresa e não deu certo. Os clientes começaram a reclamar que tudo parecia igual. Que as campanhas de diferentes empresas pareciam tudo igual. Entendeu? Não tinham saroca, né? Arquitetos. Falaram que os arquitetos iam sumir. Porque você pega todos os prédios que tem no mundo, você fala, eu quero um prédio parecido com aquilo ali. Não, os caras não tá indo para onde tá indo. Outro problema, medicina. Que bom saber. Começaram a criar sistemas e publicaram artigos os sistemas de radiologia, isso há muitos anos atrás já. Estavam detectando tumores ou certas doenças muito antes do que um radiologista experimentado conseguia fazer. Todavia, começaram a usar esses sistemas em alguns lugares que nem louco, não conseguia detectar coisas terrivelmente simples como pneumonia. O sistema não foi treinado para detectar isso, entendeu? Então, se você não colocar amostras de pneumonia num software para radiologia, ele só vai achar as coisas que você treinou o sistema. As imagens que você usou para treinar. Então, esse é um problema. Medicina não é reduzível a um algoritmo. Eu sempre falo isso. Eu presenciei coisas aqui no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, quando eu estava estudando aqui, nenhum sistema algoritmo de inteligência dita artificial ia conseguir prever o que eu vi médicos experimentados falar para mim, põe para dentro. Esse cara tá mal. Eu olhava pro cara e falava, não vi nada, medi a pressão, não tem febre, pulso normal, eu falava, põe para dentro. 40 minutos depois, o cara infartando na minha frente. Porque o cara tinha 50 anos de janela e ele viu algo, né, que eu não vi. Eu era aluno de medicina, não tinha experiência nenhuma. Então, a panaceia de que o trabalho humano vai desaparecer é hype, boa parte é hype, e também é contraproducente. Muitas empresas investiram em essas coisas hoje em dia, não só empresas de grande porte, empresas de médio e pequeno porte se deram mal. Porque não conseguiram manter o grau de satisfação dos seus clientes, entendeu? Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, e vai acontecer aqui também, né? Entendi. Aproveitando já o gancho, o Alexandre falou aqui o seguinte: boa noite, professor Nicoleles. Dentre os mistérios do nosso cérebro, como podemos explicar ou experimentar a mentalização de acontecimentos futuros? Podemos estar vivendo uma simulação? Abraços. Não. Nós não vivemos uma simulação, mas o nosso cérebro cria expectativas de futuro e cria cenários. Ele estuda, ele gera modelos, tá? Modelos de por exemplo, possíveis futuros. Você vai sair de casa, em São Paulo, como eu, que não estou habituado, né? Você pensa 2 vezes se você vai levar o seu celular mais importante para sair. Isso é o seu cérebro... E gerando cenários do que pode acontecer quando você vai no estádio de futebol. Ou lá no passado, se tinha atrás daquela árvore, tinha um animal selvagem. Isso, no passado se tinha um leão atrás da grama ali. O cérebro tá... Reconhecimento de padrões. Aliás, é uma boa pergunta para mostrar que a revolução real que aconteceu na neurociência nos últimos 30 anos, e eu participei dela, a minha vida profissional foi viver e contribuir para essa revolução, é que o cérebro não é um decodificador passivo, como um computador, tá? Se fosse um computador... Se fosse um decodificador passivo, nós estamos mortos. Dá um exemplo, se fosse assim. Se você tiver que esperar o leão estar na frente do seu campo visual para você sair correndo, você está morto. Tá.
Se você, por outro lado, estiver andando numa grama alta, na savana africana, e você vê um ruído e sentir um farfalhar na grama, o seu cérebro está falando, a chance de ter um leão ali querendo pegar você, corre. Entendi. Ou sai correndo, ou prepara a lança. Então, o que o cérebro faz? O cérebro é um gerador ativo de hipóteses, continuamente. E o que ele faz? Isso. Ele olha para o mundo e ele coleta a informação do mundo para ver se a hipótese dele está correta ou não. Se a hipótese não está correta, ele instantaneamente gera uma outra hipótese, ou atualiza a hipótese dele. Tá? Então, você é um centroavante do Palmeiras. Criança, não, a gente faz desde que a gente nasce, né? Desde a bebê. gente aprende isso desde que a gente... Não, claro que leva décadas para o seu sistema de geração de hipóteses estar completamente formado. Tá. Mas... Você ia falar o quê? Eu ia falar, por exemplo, quando o Rafael Veiga vai cobrar um escanteio pro Palmeiras. Tá. O Gustavo Gomes e o Murilo já sabem quais são as posições preferenciais onde ele sabe pôr a bola. Porque treinaram. Porque treinaram. Por isso que treina. Por isso que em esporte de alta performance a repetição é tão importante. Porque quem vai tentar dar a cabeçada já tem dentro da cabeça dele um modelo de onde ele tem que estar no espaço, em Todo que jogador posição. fala isso em final, né? Eu visualizo o gol. Eu visualizo sendo campeão. O Rivelino me contou, o Rivelino, né, que jogou no Corinthians, inclusive, é um grande amigo meu. Aliás, se ele tiver nos... o Rivelino é um herói meu. Meu pai falou assim, é o cara que eu faço questão de estar aí. Meu pai adora. O Rivelino assinou uma camisa pra mim e uma pro pai dele, porque eu falei pra ele, olha, eu vi você jogar na Copa de 70, eu nem sabia que ele era do Corinthians, eu tinha 9 anos. Você era o cara que eu pegava a bola e falava, é gol. Até mais que o Pelé. E eu tinha visto o Pelé jogar no Pacaembu. Tá? E eu falei pra ele, o meu pai era corintiano e eu era palmeirense. Mas quando eu vi você na Copa do Mundo, você virou. E aí nós temos um amigo em comum, o Oscar Ulisses, que é o narrador de futebol. E a gente saía com o Rivelino antes da pandemia. E o Oscar falava, o Rivelino foi top 10. Aí o Rivelino, quê? Top 10 do mundo? Aí eu falava, que é isso, Oscar? Top 3, né? Aí o Rivelino, esse sabe de futebol. Pelé, Maradona e Rivelino, né? E olha que Maradona e Rivelino, eu falava assim, olha, Maradona e Rivelino é ali, né? Então, o Rivelino me contou, é sensacional. 2 histórias, você é corintiano, você vai adorar essa. Teve um período que o Corinthians não ganhava do Santos, que é famoso, a seca. E um dia... O Rivelino teve a seguinte ideia. E tinha o Zé Maria, que jogava de lateral direito do Santos. Do Corinthians, perdão. E o time do Santos, né? Dorval, Pelé, Coutinho, tem a dó, o único que batia neles era o Palmeiras, né? Era no Pacaembu que ele jogava. O Palmeiras batia de frente. Aí, nesse jogo, o Rivelino teve o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em campo antes, vamos perfilar na linha lá de onde tinha o hino nacional, cruzar todo o braço, fazer cara feia. O Zé Maria era um Ditão, jogava no Corinthians, né? Aquele cara enorme. Luiz Carlos era quarto zagueiro. Vamos cruzar o braço, fazer cara feia e deixar o Santos entrar. Nós vamos intimidar os caras. E tava, sabe uma garoazinha? Garoa São Paulo à noite, quarta-feira. O time do Santos começa a entrar. Dorval, Coutinho, os negão bonito, grande, enorme, aquelas pernas desse tamanho, entre o Pelé. Aí o Zé Maria vira pro Rivelino, acho que não vai funcionar. A intimidação foi ao contrário aí. Acho que não deu certo. Outra história, genial. Pelé cruza uma bola, o Rivelino tá no meio de campo, num clássico do Santos. Aí a bola, ele pensa em pular pra tentar interceptar, mas ele não tinha altura, ele viu que não ia passar. Só que ele vê a bola e ele fala assim, parecia que o tempo parou. A bola passou por mim e o Pelé já tava no ar. Só que de repente a bola ia passar o Pelé no meio do ar deu um impulso a mais, ele matou a bola e eu falei, não dá. Oi pessoal, eu sei que estou interrompendo seu vídeo, mas eu realmente queria falar diretamente com você. Se você valoriza conteúdo educativo como este, sei que juntos podemos fazer a diferença. Por favor, apoie-nos com um simples joinha, inscreva-se e compartilhe para que possamos continuar trazendo aprendizado significativo para todos. Obrigado por fazer parte desta comunidade de aprendizado. Não dá, não dá. Esse cara é fora de série. Na final contra a Itália em 70, no jogo da Copa do Mundo, durante a Copa, o Pelé dormia. O Zagallo dando instrução lá pro time, o Pelé na maca. Né? Dormindo, tirando a soneca. Aí tava pra entrar no campo, cadê o Pelé na final da Itália? Meu, de repente, porque o Pelé dando entrevista fora do campo era um cara normal. Eu vi ele dando entrevista lá pras rádios. Você olhava pro cara, o cara era um... Você ouvia a voz dele, não tinha nada demais. O cara entrava em campo, era um bicho. Total. Virava uma pantera, um doido.
Diz que no túnel lá, Tostão e o Rivelino conversando um com o outro. Pô, Pelé, cadê o Pelé? De repente eles começam a ouvir. Vamos ganhar essa porra, meu! Olha o Pelé vindo! Acordou. Pô, segundo eles falando, a Itália perdeu o jogo ali. Tá? Vendo o Pelé entrando no túnel, né? Querendo ganhar o jogo, né? E tem uma cena que no Brasil é muito raro de ser visto, que eu vi no México. Os caras no México filmaram o último gol da Copa do Mundo, que é do Carlos Alberto, que é o gol mais sensacional da história das Copas, na minha opinião, do gol do Félix. Tem a visão dele? Tem a visão do gol anterior. Sei. Então você vê, quando o Pelé pega a bola, porque né, o Clodoaldo dribla todo, o Tostão rouba a bola, passa pro Piazza dá pro Clodoaldo dribla uns 4 ali, aí o Rivelino contando pra mim, dá a bola pra mim, eu já tava morto, não conseguia nem olhar onde eu tava, eu passei pro Jairzinho pra me salvar da bola, né, livrar. O Jairzinho passa pro Pelé, a câmera mostra a defesa inteira da Itália e o goleiro virando em direção do chute do Pelé, porque todo mundo achou que ele ia chutar gol. Tava 3-1 pro Brasil já, tá? O Pelé põe a bola no futuro. No futuro espacial sem olhar, porque ele tinha jogado. Essa é a Brainnet. Tinha jogado o Carlos Alberto no Santos durante uma década. Que ele ia passar aqui. Meu, vem o Carlos Alberto, dá um bico lá, uma bomba. E ele falou pra mim, e ele não é neurocientista, o Rivelino, né? E ele falou pra mim, o cara pôs a bola no futuro. O cérebro do Pelé falou, o Carlos Alberto vai chegar, entendeu? Então eu vou pôr esta bola no futuro, no espaço e no tempo. E a bola, repara, quem puder olhar isso, a bola vai no chão e ela sobe. Ela dá uma quicada. Antes dele... Puta, perfeito ele pega a bola de chapa de pé no ar. Bom, o Albertozzi não vê nada, né? Não esquece. Bom, aí eu tô em Milão. Quem que eu encontro em Milão anos atrás? Facchetti, que era o maior defensor da Itália na Copa de 70. Aí eu falei, como foi marcar o Pelé? Ele falou, marcar o Pelé? Ninguém nunca marcou o Pelé. Ninguém nunca viu o cara. E não tinha tanto jogo, né? Entre Europa e Brasil. Não tinha, era raro. Só que ele jogou o Mundial do Santos, jogou, né? Os caras falando do Pelé, era como eles falam do Ronaldo hoje, sabe? Ninguém via esse cara, esquece. Então, o Pelé... Ele com 16 anos, 17, não, mas na Suécia? Na Suécia, 17 58. Não, acabou com a Copa. Só que aqui, naquele gol, é o exemplo do que é o cérebro humano. O cérebro humano, ele tem uma expectativa de futuro. Então, ele tenta testar o mundo para ver se o mundo bate com a expectativa dele. Se o mundo bate, maravilha. Se não bate... Estresse. Ele atualiza o modelo. Tá. Então, nós não vivemos, para quem perguntou, nós não vivemos numa simulação. Nós vivemos num mundo criado pelo cérebro. Falha na Matrix. Manda aí, Lene. Tem um cara perguntou um negócio de mosca, é isso que você vai falar? Mosca? Não, Cérebro da mosca? eu acho que ele mandou depois aqui, eu não sei se eu vi a esse pergunta não. dele. Esse eu não consigo. Mas é o seguinte, o Caio Marujo, ele falou o seguinte aqui, ó, boa noite a todos, professor, tenho 20 anos e no momento estou estudando para a segunda fase da FUVEST. Sempre tive o sonho de estudar nos Estados Unidos, especificamente no MIT. O senhor acha que, apesar dos problemas, ainda vale a pena tentar? Claro, eu acho que sempre vale a pena buscar experiências fora. Eu sempre falava para meus alunos, né? É sempre importante saber o que tem acima das nuvens. E quando eu saí do Brasil, eu não tinha a menor ideia do que era o mundo científico internacional. Porque não tinha nada, não tinha internet, não tinha intercâmbio, não tinha muito pouco, né? E você chegar nos Estados Unidos em 89 e dizer que você era cientista brasileiro, os caras olhavam e falavam, como? Da onde você vem mesmo? Universidade de São Paulo. Teve um cara que me perguntou em que parte da Califórnia é isso. Eu falei, um pouco mais ao sul. Porque os caras não tinham a menor ideia de onde ficava, né? Então, claro que vale. Eu acho que vale. Eu só acho que a gente, pelo menos na minha época, foi muito bom para mim fazer medicina e fazer meu doutorado no Brasil. Porque eu aprendi coisas... Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu era o único cara do laboratório de um cara muito bom, muito... O John Chapin era um cara espetacular, meu orientador americano, mas eu era o único cara que sabia fazer cirurgia direito, porque eu tive treinamento médico. Eu aprendi técnicas cirúrgicas. Então, para criar o implante cerebral que nós criamos, o chip cerebral, e para poder fazer o bicho sobreviver com aquilo, tinha que ser alguém que sabia como fazer uma neurocirurgia que o bicho sobrevivesse. E não tinha ninguém no laboratório dele capaz de fazer isso, porque ninguém tinha tido treinamento. Então, o curso de medicina meu foi muito proveitoso, e o fazer o doutorado no Brasil me deu tempo de amadurecer. Porque a competição lá é algo completamente fora do esquadro aqui. E eu fui para uma universidade pequena, fiz meu pós-doutorado, e quando eu cheguei numa universidade gigante, que é a Duke, eu estava preparado, entendeu?
Porque se eu tivesse ido direto, eu não teria conseguido. Era muito diferente. Imagina. Por exemplo, aqui você não podia contestar no caso do meu laboratório, não, mas na faculdade de medicina você não podia contestar o professor. O professor está falando abacaxi ali que não tem o menor sentido, ninguém abre a boca para contestar. Nos Estados Unidos, eu cheguei lá, o chefe do departamento falou uma baboseira lá, um moleque do primeiro ano do doutorado falou, não é mais isso não, o senhor está desatualizado. Ó, tá aqui o paper aqui que mostra. Eu olhei para aquilo e falei, uou, eu tô noutra galáxia, entendeu? Então, eu recomendo, sim, se tiver a chance... Achou a pergunta lá, Lene? Achei. Tem a ver? É o seguinte, ó, é o Play C Fox. Ele fala que é o seguinte, fala sobre o cérebro da mosca mapeado neurônio por neurônio. Sim. O que acontece quando mapearmos o cérebro humano. Eu já estou mapeando. Isso mas o que responderia muito sobre a... Não, esse é outros problemas. Os caras Da mosca, o que Não, os caras mapearam em alta resolução todos os neurônios recentemente, só que assim, essa é a estrutura. Sabe aqueles dominós que a gente cria aquelas esculturas de dominó? Sim. E aí você solta um dominó e aparece uma imagem que você não espera, porque o grau de dinâmica... O problema é que existe uma fascinação enorme, não só entre os neurocientistas, mas na sociedade como um todo, com a forma, com a estrutura. Então é muito bonito, essas imagens são muito legais, eu adoro, mas não tem dinâmica nenhuma. Entendi. A questão é você ver a coisa funcionando, e quando você vê a coisa funcionando, é completamente diferente de você só ver a estrutura estática, tá? O cérebro é sobre dinâmica. E a gente fica cada vez mais surpreendido, eu fico, por exemplo, porque... Recentemente eu terminei um estudo gigantesco em pessoas paraplégicas, né? Há 10 anos que eu estou estudando ao redor do mundo pessoas com paraplegia, E o que eu percebi? Que no momento que um cara fica paraplégico por décadas, eu tenho pacientes de 25 anos, né, que ficaram paraplégicos e não tiveram nenhuma terapia, o cérebro começa a atrofiar. Regiões que não são só as motoras, visual, auditiva, límbica... Porque o movimento é a força motriz mais importante da manutenção do funcionamento cerebral. Então, qual a minha conclusão atual? Isso aqui está para ser publicado, então não estou dizendo que isso é a verdade, eu estou dizendo que a minha conclusão, tá? É que no momento que nós descemos das árvores e tivemos que sobreviver na savana e tivemos que sair correndo... Endireitamos o tronco. Endireitamos o tronco, começamos a andar de pé. E tínhamos que perceber onde tinha leão, tínhamos que olhar e ver onde tinha predador, tínhamos que caçar em grupo. O cérebro cresceu. O cérebro cresceu, mas o movimento foi a força, o driving force mais importante para moldar não só a escultura do cérebro, o formato, mas a dinâmica. Então, a minha teoria mais recente é que o sistema visual, auditivo, tátil, olfatório estão lá para otimizar os nossos comportamentos motores. Então, por isso que a interface cérebro-máquina faz os caras andarem de novo. Porque você põe o cara para andar. Nossa. Aí o cérebro fala, opa, tô andando de novo. O que acontece com essa involução? Ela reverte. O cérebro volta, o volume volta a aumentar. E onde quer que você vê isso mais? Seu sistema visual. Então eu consigo olhar para o sistema visual e prever se o cara vai melhorar ou não, quanto ele vai melhorar, quanto tempo vai demorar para ele melhorar. É uma coisa que ninguém esperava. Por isso que agora eu quero estudar atletas de alta performance, porque é o outro extremo. É o cérebro onde o movimento é fino, é absolutamente perfeito durante décadas, né? Então o extremo aqui são as pessoas paralisadas, nós estamos no meio do caminho, nós todos aqui, e os atletas estão aqui. E eu acho que eu vou encontrar algo completamente distinto do ponto de vista de otimização. Porque quando eu fui para os Estados Unidos... É o corpo inteiro para fazer aquele cara performar numa coisa sobre-humana. O cérebro inteiro está ali para otimizar os movimentos vitais para nossa sobrevivência. Por isso que exercício físico é muito mais do que a gente imaginava. Não é só para você emagrecer ou para você ter uma forma física, né? É para você manter a sua saúde mental de verdade. Eu estou falando da estrutura do cérebro. Física, tá? É outra noção. E existe um feedback que só recentemente começou a ser estudado entre os músculos e o cérebro. Quando você faz atividade física, os seus músculos começam a liberar uma série de moléculas que vão para o cérebro e estimulam a produção do fator de crescimento neural. Então você começa a aumentar o número de dendritos, aumentar o número de conexões, aumentar o número de sinapses, porque